Se vestir bem no frio de verdade não é tão óbvio quanto parece. Existem vários truques que fazem a diferença e vários erros que deixam a sua vida mais difícil. Então nesse vídeo eu quero te ajudar a entender como se vestir melhor no frio com conforto, estilo e praticidade. Desde 2016 eu venho passando por invernos em lugares que fazem muito frio, no norte dos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, ou agora aqui em Montreal, no Canadá. Aprendi muitas coisas trabalhando ao ar livre no inverno e convivendo com essa estação, que fizeram muita diferença na minha vida. Hoje eu quero compartilhar com você meus truques e dicas para te ajudar a se vestir adequadamente para o inverno, pensando em peças e como avaliar as situações para compor as suas roupas. Primeira coisa que eu preciso dizer é algo talvez contraintuitivo para quem nasceu num país tão quente quanto o Brasil, mas se vestir para o inverno não é quanto mais peças, melhor. Não é colocar 52 camadas de suéteres, blusas, casacos, 3 cachecóis, 2 toucas, 4 meias, 5 calças. Não dá pra viver assim. Você vai precisar entender pra qual situação você vai se vestir. E com o tempo, com a prática, você vai ter uma noção melhor do que usar em cada temperatura, sensação térmica e situação que você tá indo viver. É muito diferente se vestir pra ficar o dia inteiro em pé no frio do que apenas dar uma volta durante o dia de meia hora ou sair à noite pra ir até um restaurante e depois voltar para casa. São situações completamente diferentes que você vai se vestir de forma diferente. O primeiro ponto é você começar a analisar para qual situação eu estou me vestindo. Isso faz bastante diferença, principalmente na hora de você montar camadas de roupas. Muita gente fala, no inverno você tem que usar camadas, você tem que compor camadas. Ok, mas os tecidos fazem diferença, o tipo de camada faz diferença. Não é quanto mais camadas, melhor, como eu falei anteriormente. Então, antes de sair colocando todas as roupas que você tem no armário, pare e pensa. O que você vai estar fazendo nesse tempo que você vai estar exposta ao frio? Se você for ficar parada em um lugar, de repente, algum tempo esperando um ônibus num lugar frio, talvez você tenha que se proteger um pouquinho mais. Se você for ficar o dia inteiro trabalhando em pé, no inverno, numa forma que você não se mexe muito, aí você vai ter que colocar mais camadas. Se você for praticar algum esporte ao ar livre, fazer patinação no gelo, sei lá, alguma coisa que vai movimentar o seu corpo, que vai fazer o seu corpo se aquecer, é interessante você colocar menos camadas, porque você vai aquecer o seu corpo e o seu corpo vai te manter aquecido. Um insight importante do frio é que as camadas, elas servem para reter o seu calor interno. Quanto mais camadas você põe, mais você retém o calor ali dentro, porque elas fazem uma proteção para impedir que o calor vá embora. Se você vai fazer alguma coisa que produz muito calor, por exemplo, fazer uma caminhada bem andando pesado na rua. Eu andei na rua outro dia, tava menos 10 graus. Então eu sabia que como eu ia caminhar, o meu corpo ia se aquecer. Eu não coloquei 72 camadas. No início, talvez eu até senti um pouquinho de frio quando eu comecei a caminhar, porque eu ainda não tinha esquentado. Mas depois eu fiquei muito confortável. E se eu tivesse me enchido de camadas, colocado roupas demais, eu ia super aquecer, eu ia ficar com calor, eu ia ter que começar a tirar a roupa, eu ia começar a suar. E se a sua roupa fica suada, ela fica molhada. E no inverno isso vai te deixar com muito mais frio. O ideal é que se você for fazer alguma coisa, por exemplo, andar de bike ou alguma coisa que você acha que você vai suar, é que a sua camada de baixo seja uma camada térmica que absorva a umidade e que seja feita para isso. Então, por exemplo, se eu for andar de bike aqui em Montreal, eu preciso colocar uma roupa térmica que eu tenho respirável, né? Se ela não for respirável, vai ser muito desconfortável. Esse tipo de coisa no inverno faz muita diferença. Pensar no que você vai fazer antes de compor a sua roupa faz muita diferença. Se eu estiver saindo aqui de casa para ir no mercado, eu tenho que andar apenas 10 minutos, então eu não preciso de tanta roupa assim. Se eu for assistir alguma peça ao ar livre ou participar de algum evento ao ar livre aqui em Montreal, que eu vou ficar um pouco mais parada, vou sentar no parque, por exemplo, onde tá um pouco mais frio, eu vou precisar de mais camadas, porque quando a gente fica parado, o nosso corpo tende a esfriar. O segundo ponto que vem junto com esse é quanto tempo você vai ficar exposta, né? Quando eu trabalhava numa estação de esqui e ficava 8 horas em pé no frio do lado de fora, eu tinha que colocar muitas camadas. A quantidade de tempo que você vai ficar exposta ao frio, aliado com o tipo de coisa que você vai fazer, né? Atividade, se ela vai te esquentar ou não, você tem que pensar nisso na hora de compor mais camadas. Quanto mais atividade que for esquentar o seu corpo, menos camadas. E quanto mais tempo você for ficar exposto sem se mexer muito, mais camadas
camadas. No início, quando eu comecei a me vestir pro inverno, eu parecia o boneco Michelin, porque eu colocava muitas roupas. E o pior de tudo é que eu colocava muitas roupas de manga comprida. Quando eu chegava em qualquer lugar, eu tinha um trabalho do cão pra ter que ficar tirando essas camadas. Então, normalmente, você só passa frio quando você tá ao ar livre. Chegando em qualquer ambiente, você vai tirar o seu casaco. Aqui em Montreal, por exemplo, todo restaurante, café e tal, tem uma área na entrada em que você deixa o seu casaco de inverno pra você não ter que ficar com aquele trambolho ali na mesa. E não dá pra usar dentro dos estabelecimentos, todos são aquecidos. Como eu colocava muita roupa, ficava pegando aqui embaixo do braço, impedia os meus movimentos. Eu ficava com dificuldade até de colocar as roupas, porque a camada de roupa que tinha nos meus braços ficava muito grossa. E um pouquinho que eu caminhava, eu já super aquecia, começava a suar, ficava desconfortável, aquele monte de camada pra ficar tirando. Então, existem algumas roupas que elas são mais inteligentes de você usar do que apenas ficar usando muitas camadas. E isso eu demorei pra aprender. Para não ficar difícil de se mexer e ficar muito incômodo, o melhor é investir em peças mais finas que são de tecidos melhores e mais inteligentes para o inverno, do que um monte de camadas grossas, do que um monte do suéter, por exemplo. Um exemplo para vocês é essa camiseta que eu tô, que ela tem gola, então ela já protege um pouquinho o meu pescoço, eu não preciso colocar um cachecol que seja muito grosso com ela, um cachecol mais fino já protege meu pescoço. Eu posso colocar por cima uma camisa grossa, um suéter e depois talvez um colete para compor e ficar ainda com o meu tronco mais quentinho. Isso vai depender, eu posso colocar mais uma roupa por cima, isso vai depender do quanto eu vou passar de frio. E aí depois colocar o casaco. Eu posso de repente também colocar uma camiseta de manga longa que não tenha gola e aí eu posso colocar um cachecol mais grosso junto com ela. Adiciono um suéter por cima, também posso colocar um colete, também posso colocar uma camisa ou um outro casaquinho de frio. Essas vão ser as minhas camadas básicas, né? Quando eu tirar o meu casaco de inverno por cima, que eu vou colocar de tudo isso, essa vai ser a roupa que eu vou ficar dentro de um café, ou dentro de um restaurante, ou na casa de um amigo, por exemplo. Essa parte do colete é muito legal, porque é uma peça que eu demorei pra entender pra que ela servia. Antes eu olhava pra um colete e falava, gente, por que alguém vai querer uma peça que não tem manga? E aí eu entendi que era justamente pra não acontecer aquilo que acontecia comigo. Quando você usa um colete, você coloca uma camada ali no seu tronco, que é a parte onde tem a maior produção de calor, então que vai aquecer você, só que os seus braços não ficam com aquele impedimento de movimento que eu falei, não fica engrossando demais o seu braço com muitas camadas dentro de camadas, você não perde a movimentação, então o colete serve justamente para te aquecer sem ficar impedindo o seu movimento e deixar você desconfortável. E dá para compor várias coisas com colete com camisa, colete por cima de camiseta, por cima de camiseta de manga longa, dá pra colocar por baixo, por cima. Tem inclusive um colete que eu ainda não comprei, que eu tô com muita vontade de comprar, que é um colete corta-vento, que é da marca da Uniqlo. Ele não é muito bonito, mas ele é maravilhoso porque você coloca ele por baixo do casaco, em cima da sua roupa, assim, por baixo do casaco, e ele corta o vento e ele não fica aparecendo se você usar ele por dentro, assim, do casaco. E ele é super, super leve, é de um tecido que não pesa, não incomoda. Quando você dobra ele, ele fica bem pequenininho, ele não ocupa muito espaço para levar para viajar. Ele é de um tecido inteligente que esquenta sem pesar e corta vento. Então é esse tipo de coisa que você tem que incluir no seu armário para aprender a compor com as suas roupas e facilitar a sua vida. E tem uns outros coletes que eu já acho eles muito charmosos porque eles são de tricô ou de alguma malha trançada. Eu tô amando usar os coletes porque eu acho que fica super charmoso, acrescenta algo ali na composição da roupa e ainda por cima ele esquenta sem incomodar a movimentação dos meus braços. Falando da Uniqlo, a Uniqlo tem várias peças inteligentes para o inverno com tecidos inteligentes. Então, por exemplo, eu tenho esse casaco, que ele não é um super casaco de inverno, ele não parece que vai ser tão quentinho assim, mas o que eu acho impressionante nesse casaco, além dele ter um preço incrível, é que ele é de um material corta-vento. Então, quando eu saio na rua e tá ventando, e toda a parte do meu corpo que tava coberta por ele, eu senti muito aquecida e senti mesmo que ele cortava o vento. O que eu achei incrível, porque normalmente os tecidos corta-vento, aparência mais esportiva, mais casual, de um jeito assim que eu não gosto muito, sabe? Então esse casaco, ele tem uma pegada mais confortável, tem esse corte de alfaiataria que eu gosto na gola, e
também tem essa tecnologia de corta-vento. Eu usei muito esse casaco aqui no outono, eu uso em dias mais quentes do inverno, quando as temperaturas estão um pouquinho mais altas, não tão negativas assim. E aí eu tenho um outro casaco que eu vou mostrar que é temperaturas bem mais negativas. Agora vamos falar de pernas. As pernas também eu gosto de trabalhar com camadas, mas eu não gosto de usar mais do que 2 camadas, porque eu acho que incomoda, né? Dependendo da sua calça, fica até muito apertada. Então, eu aprendi a fazer algumas composições ali na parte de baixo e também tecidos inteligentes novamente. Eu tenho calças da Uniqlo, que elas são feitas de um tecido que se chama corduroy, que é um tecido que no Brasil chama veludo cotelê. Ele é mais quentinho. No dia que tá mais frio, eu coloco apenas uma meia calça grossa por baixo dele e já fico quentinha. Eu tenho também uma calça de lã que eu comprei num brechó aqui em Montreal. Lã é um dos melhores tecidos pro inverno. Calça jeans eu não costumo usar muito no inverno porque eu acho um tecido frio. Parece que o frio impregna na calça jeans e as minhas pernas ficam geladas. Então eu só uso calça jeans quando tá um pouquinho mais quente e eu costumo colocar uma meia calça grossa por baixo. As meias calças são ótimas também para você compor, então eu uso uma meia calça 80, que é o fio mais grosso que tem de meia calça. Eu acho, não sei se tem meia calça mais grossa do que isso. Você pode comprar diferentes graus de meia calça, né? Uma mais grossa, uma mais média, uma mais fina, e você pode colocar uma por cima da outra. Eu acho que a perna fica super bonita com meia calça. Isso eu coloco com saia ou vestido, por exemplo, que às vezes a mais grossa tem um tom opaco que eu não gosto, então eu coloco a mais fina que tem um brilho por cima pra ficar mais bonito. Também tem uma meia calça que entrou na moda nos últimos anos, que é uma meia calça que por dentro ela é peluciada, ela é super grossa, mas parece que você tá usando apenas uma meia fina, mas na verdade você tá bem quentinha, fica lindo com saia, com vestido, com shorts. E também eu já usei ela por baixo de outras calças, porque eu tenho umas calças mais finas, umas calças de alfaiataria que eu acho lindas e que eu tenho dificuldade de usar no inverno porque elas são super fininhas. Então eu coloco essa meia calça peluciada ou uma calça grossa ou uma meia calça grossa por baixo dessas calças mais finas para que eu consiga usar no inverno também. Calça legging térmica é uma outra coisa que eu uso muito. Então são umas calças leggings que elas são mais grossas, elas são peluciadas por dentro, ou elas são de um tecido inteligente, que inclusive a Decathlon tem várias opções de calças térmicas, mas a Uniqlo também tem roupas térmicas maravilhosas. As da Decathlon eu tenho a impressão que elas são um pouco mais esportivas, e as da Uniqlo eu tenho a impressão que elas são um pouco mais casuais, talvez um pouco mais confortáveis, não sei. Eu acho as duas confortáveis. Eu usei bastante roupa térmica da Uniqlo, mas as da Decathlon também são maravilhosas. Eu adoro usar calça térmica por baixo de uma outra calça que não é tão quentinha, como eu comentei. Ou muitas vezes eu uso a calça térmica sozinha, porque é uma calça legging, só que ela é mais quentinha. Então, dependendo da temperatura, dá pra usar assim sozinha. Principalmente se for uma calça legging que é mais bonitinha. Que tem algumas que elas são meio esquisitas, que é só pra usar por baixo da roupa mesmo. Agora, falando de casacos. Eu também acho legal você ter 2 ou 3 casacos pro inverno, se você puder. Porque vão ter dias com temperaturas diferentes. Como eu falei antes, eu tenho esse casaco que, por exemplo, eu uso ele muito, ele corta vento, ele é super quentinho, mas se a temperatura estiver passando de menos 5 graus, menos 10 por aí eu já tô usando o meu casaco de inverno mesmo. Esse casaco, ele vai ser uma coisa assim, meio estilo boneco Michelin, ele é grosso, ele parece um edredom. Eu comprei esse casaco aqui no Canadá, esse tipo de roupa você não vai encontrar no Brasil, você vai encontrar mesmo nos lugares onde as pessoas vivem o inverno. Ele tem pluma por dentro, ele isola muito o corpo do vento, ele não é a coisa mais linda do mundo, mas ele realmente é muito quentinho. Isso é um casaco de inverno mesmo, que vai te proteger de temperaturas negativas. Eu coloco roupa por baixo dele, mas assim, ele é muito quentinho. Então você vai precisar de um casaco, pelo menos, que seja esse casacão de inverno. Outros casacos para você usar em outros dias que não estão tão frios. Tem um outro da Zara, que ele também é de um tecido que contém lã, então ele é quentinho, mas ele é mais arrumadinho, assim, mais casual, um pouco mais elegante. Eu tenho um casaco que é da Amaro, do Brasil, que ele é um trench coat, que ele é super bonito, mas esse casaco não dá pra usar no inverno. Ele é muito fininho e não é um tecido que esquenta. Então esse casaco eu uso muito no outono, até o meio do outono. Depois que as temperaturas começam a ficar mais frias, eu tenho que ir pra esses outros casacos. Tenha pelo menos um casaco que tenha capuz, que tem dias frios que o capuz vai fazer toda a diferença na sua vida, pra você colocar por cima da touca e vedar ali a área de trás da sua nuca, que dá pra sentir bastante frio por ali. Ou que você tenha um casaco que tenha capuz removível, por exemplo.
Eu não uso roupa térmica todos os dias. Eu gosto muito mais, inclusive, das calças térmicas do que das blusas. Eu usava muito mais quando eu trabalhava do lado de fora e eu ficava muito tempo exposta ao frio. E eu uso também se eu for, por exemplo, fazer uma trilha no inverno, uma caminhada longa, algum tipo de atividade, sei lá, algum esporte ao ar livre, porque normalmente as roupas térmicas têm um tecido que ele é respirável e ele é feito para aquela situação, para você poder suar um pouquinho, esquentar um pouquinho e não ficar desconfortável, porque não fica molhado e tal. Então, eu tenho alguns conjuntos de roupa térmica da Uniqlo. As calças eu uso muito como legging ou por baixo das outras. E aí, essas camisetas eu uso por baixo quando eu vou ficar mais tempo exposta ao frio ou fazer alguma atividade como essas que eu comentei. Então, você não usa roupa térmica todo dia, a não ser que você trabalhe exposta ao frio, que você seja uma pessoa extremamente friorenta, que não consiga lidar com o frio direito. É legal você ter uma roupa térmica, mas você vai ver que você vai acabar não usando todos os dias. É mais quando tiver mais frio ou quando você for ficar mais exposto, for fazer uma atividade específica. Outro ponto importante é não menosprezar os acessórios de extremidades. A gente perde muito calor pela cabeça, pela nuca, pelo pescoço e pelas mãos. Então, boa luva, bons cachecóis, diferentes cachecóis com cores diferentes, mais grossos, mais finos, que eu acho que eles dão um toque no look, que fica uma graça, que muda bastante de uma composição para outra, só de você trocar o cachecol. Tem dias que estão mais frios, eu uso um bem grosso. Tem dias que estão menos frios, mas o pescoço sente muito frio, né? Então eu uso um mais fino, que eu gosto de ter vários cachecóis diferentes. A touca também, eu tenho mais grossas e mais finas. Tem dias que eu uso só um headband que cobre as orelhas, mas não cobre o topo da cabeça, porque eu gosto mais desse estilo. E eu sinto muito frio na orelha, mas não sinto tanto frio assim no topo da cabeça. Só quando esfria muito a temperatura que eu coloco uma touca. E aí eu tenho toucas mais finas para dias que estão menos frios e toucas bem grossas para dias que estão mais frios. Um comentário sobre luvas, eu tenho essa luva aqui, que é uma luva do dia a dia, ela não é à prova d'água, se for mexer muito com neve, esse tipo de coisa, é muito legal ter uma luva à prova d'água, resistente à água, porque essa luva aqui pode ficar molhada se eu encostar na neve, e aí depois fica com a luva molhada, bem desagradável. E também, se você sente muito frio na mão, tem um outro tipo de luva que ela é fechadinha aqui, assim, sabe? Fica parecendo uma pata. Esse outro tipo de luva se chama mittens, isso aqui se chama gloves. As mittens são muito mais quentinhas, porque deixa seus dedos juntos ali, fazendo calor, acumulando calor. Então, se você sente muito frio, eu acho legal ter as duas opções para um dia mais frio, um dia mais quente. O chato da mitten é que não dá pra mexer muitos dedos, assim, separados, mas ela é mais quentinha, então é legal ter as duas. Tecidos como lã natural e poliéster são mais quentinhos, mantém mais o calor do seu corpo. O cotton, o algodão, né, que chama cotton aqui em inglês, ele é menos quentinho, então presta atenção nessa hora de você escolher tecidos também para suas roupas de inverno. Eu fiz um vídeo especificamente só sobre pés, meias, sapatos e como deixar os seus pés quentinhos, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. E uma dica especial que eu quero dar pra você é que quanto mais você expor o seu corpo ao frio, mais você vai climatizar e mais você vai se acostumar a lidar com ele. Como eu vim climatizando meu corpo desde o outono pro inverno, agora que tá chegando o inverno, meu corpo já está se acostumando, já tá acostumado às temperaturas do frio. 0 graus pra mim já é uma temperatura ok, porque eu já passei por menos 16, menos 15 algumas semanas atrás. Você vai perceber que quando você passa por temperaturas mais frias, vai ser doloroso, mas isso vai climatizar o seu corpo. Então, por exemplo, se você passar alguns dias ou algumas semanas com um frio de menos 15, menos 18 por aí, depois que esse frio passar, você vai perceber como 0 graus já vai ser uma temperatura muito mais agradável que era antes de você sentir essas temperaturas mais negativas. Então, toda vez que você se expõe ao frio, passa por temperaturas mais negativas, isso calibra o que o seu corpo sente como frio. É muito mais dolorido quando você vai do verão do Brasil direto pro inverno de algum lugar, porque o seu corpo tem um impacto maior. Mas lembra que depois de algumas semanas, depois de alguns meses, pode acreditar que daqui um tempo você vai perceber como, sei lá, 10 graus depois de meses de inverno, vai parecer verão. E a última dica, que é uma dica de ouro, é quando você entrar em qualquer ambiente que seja aquecido, você tirar o máximo de camadas possível para você se acostumar com a temperatura daquele ambiente sem as camadas. Porque o que acontece é, se você ficar num ambiente aquecido com as suas camadas, se você se acostumar com aquela temperatura, na hora que você for sair na
rua novamente, você não vai ter o que colocar ali, colocar por cima, porque você ficou com as suas roupas, e você vai passar mais frio na hora que você for sair na rua. De repente, se você for visitar um amigo seu, ou for num restaurante, chegando lá, tira suas camadas, deixa o seu corpo se acostumar sem as camadas naquele lugar, pra quando você for sair na rua novamente, voltar pra casa, você ter o que colocar por cima, você vai poder adicionar as suas camadas, e aí você vai se sentir quentinho, vai te aquecer novamente. Se você ficar com as suas camadas dentro de um lugar aquecido e depois sair na rua, você vai passar mais frio. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, alguma dica que você queira acrescentar. Um beijo e até o próximo vídeo.